tá bom? Então, nós vamos para a página 8. Peguem a apostila de vocês que entrou agora há pouco, página 8. Nós vamos falar sobre pronombres interrogativos e exclamativos. Ou seja, aqueles pontos de interrogação ou de exclamação, pergunta, né, ou surpresa, e palavras, na verdade, que são usadas nessas frases, né? Por que você foi lá? O que aconteceu? Como foi? Então, essas palavrinhas, o porquê, o como, onde, né? Nós utilizamos como pergunta normalmente, né? Elas são mais utilizadas em perguntas, essas palavras, e também podemos utilizá-las em exclamações, quando nós ficamos surpresos com alguma coisa. Que isso? Né? Então, é quando você se surpreende com alguma coisa. Os pontos de interrogação e de exclamação, nós já tínhamos visto, quando vocês forem fazer uma frase, eles devem ser escritos no início da frase ao contrário, né? De ponta cabeça. E no final da frase de forma normal, como nós já estamos acostumados. Pro, mas por quê? Eu não estou entendendo. Qual é a diferença? Quando nós estamos lendo um texto, muitas vezes é um texto grande, e lá no meio do texto você tem uma frase interrogativa ou exclamativa. Quando nós temos uma dessas duas frases, nós temos que falá-la num tom diferente, né? Você fala, hoje eu fui à praia, encontrei meus amigos. Então, você está afirmando o que aconteceu. Quando chega numa pergunta, numa exclamação, você tem que mudar o tom. Vocês encontraram eles também? Só que quando a gente está lendo um texto que é grande, quando chega numa pergunta, muitas vezes a gente está tão ali, né, que você acaba não dando o tom de pergunta, né? Você não muda o tom, ou de exclamação. E aí quem está somente ouvindo a sua história, acompanhando você somente ouvindo, às vezes fica um pouco perdido, porque você não mudou o tom da frase. Quando nós estamos lendo em espanhol e esse ponto de interrogação, exclamação já está no início da frase, então com certeza você não vai errar, você já vai começar lendo aquela frase no seu tom correto e para quem está ouvindo vai conseguir acompanhar então sem nenhuma dúvida. Então, por isso que em espanhol, esses dois pontos, interrogativo e exclamativo, se inicia na frase, né, de ponta cabeça e no final normal. É para a gente ficar atento e começar a ler então com aquele tom correto, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, existem algumas palavras específicas para quando nós fazemos uma pergunta ou para quando nos surpreendemos, exclamamos, né? Que nós vamos ver aqui. Então, é bem tranquila essa parte, tá? Nós temos o Garfield, todo mundo já viu alguma coisa a respeito dele, tem até filme, né? E aqui nós temos uma historinha no qual ele utiliza aí, né? Sabes, no ha sido muy bueno este ano. Então, o menininho conversando com Garfield. Que lhe pedirás a Santa Claus? Clemência. Então, o menino fala pro Garfield que ele não foi muito bom aquele ano, né? E aí ele fala, o que você pedirá ao Papai Noel? E ele responde, clemência, ou seja, perdão, né? Pelo que ele aprontou durante o ano todo. E aí, no exercício que está abaixo, ele pede para a gente, né? Dessa tirinha que eu acabei de ler para vocês, que vocês peguem aí os elementos linguísticos, né, presentes no texto, que utilizou para construir a pergunta. Então, quando ele faz a pergunta aqui, que lhe pedirás a Santa Claus? Nós temos duas coisas que nos mostram que é uma pergunta. Qual que é a primeira coisa que nos mostra que é uma pergunta, gente? Quem sabe me dizer? O que tem bem no início da frase? Alguém sabe dizer o que tem bem no início da frase? Que lhe pedirás a Santa Claus?
Qual que é a primeira coisa? O ponto de interrogação. Obrigada. Isso mesmo. Então, aqui na resposta do exercício 1, a primeira coisa que você vai colocar como resposta é o signo ou ponto de interrogação, tá? Além do ponto de interrogação, também bem no início da frase tem uma palavrinha que eles utilizam que também nos dá essa ideia de pergunta. Qual que é a palavrinha? O pronome que, isso mesmo. Então, aqui, gente, vou compartilhar uma pagininha com vocês para irmos fazendo juntos o exercício. Página 8, exercício 1. Então, lá na resposta, vocês vão colocar el signo. Estou escrevendo em espanhol, tá bom? Opa, desculpa, a letra maiúscula. Deixa eu ver aqui o Andy. Vai entrar. El signo de interrogación e el pronombre. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para ficar com mais espaço. Interrogativo. Que. Vou pôr entre aspas aqui, tá? Então, isso daqui é a resposta do exercício 1, tá bom? Então, signo de interrogação, ponto, né, de pergunta, e a palavrinha que também nos dá essa ideia aí de pergunta, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, mas que nós vamos ver, é que toda vez que vocês tiverem, não precisa copiar, tá bom? As palavrinhas, ó, como, que, porque, opa, vamos por separado, né? Porque, donde, deixa eu ver, quanto, que mais aqui? Deixa eu ver, qual, que é, não precisa copiar isso, tá? É só para eu explicar, o que é nesse. Pelo menos esses aqui. Toda vez que vocês tiverem essas palavrinhas aqui, elas dão essa ideia de pergunta, né? Como você foi? O que você fez? Por que você fez isso? Onde? Então, todas elas já dão essa ideia de pergunta. Quando elas estiverem numa frase interrogativa ou exclamativa, tá? Nós vamos acentuar. Então, só quando for na frase que for uma pergunta ou uma exclamação. E aí, gente, a gente vai pôr o acentinho aqui, tá? Sempre o acento agudo. Em espanhol, o único acento que existe é esse, é o agudo, tá? Porque, donde, quanto, qual, quién, quiénes. Essa última palavra aqui, ó, o quiénes, nós não temos em português, né? A gente não fala quens. Você fala, quem foi à sua casa ontem? Aí, independente se foi uma, duas ou três pessoas, né? A pessoa vai responder, aí foi minha mãe, foi minha família. Só que em espanhol nós temos o plural do quem, que é o quienes. Então, quando você quer fazer uma pergunta, no qual você quer saber quantas pessoas, né? Você sabe que é uma quantidade maior de um, você usa a palavra quienes, tá bom? E ela é acentuada também, ok? Então, vocês têm aqui, abaixo da pergunta de número 1, um quadrinho, né?
com essas palavras que eu acabei de colocar aqui para vocês. O quieno, quienes, o qual. O qual, que é o qual, pode ir para o plural. Qual é seu nome? O quais, né? São o nome de vocês, se tem mais de uma pessoa. O quanto, pode estar no masculino quanto no feminino. Quanto custa isso? Quantas vezes você saiu de casa este ano? Então, a palavra quanto, tanto pode estar no feminino, quanto também pode estar no plural, masculino e feminino, tá? Que é o nosso o que, donde, que é o nosso onde, né? Então, nós temos aqui uma lista de palavras que elas são utilizadas como pronomes interrogativos e exclamativos. Lembrando que, se a frase for interrogativa ou exclamativa, essas palavrinhas, todas elas levarão acento. Se estiver numa frase afirmativa, não precisa, tá? É só quando for pergunta ou exclamação. Alguma dúvida até aqui, gente? Dúvida, pessoal? Tudo bem? Não. Então, tá bom. Tô apagando porque você já tem essas palavras na apostila, tá bom? Então, não precisa copiar. Então, agora vocês vão fazer o exercício 2. Vocês vão completar aí as perguntas ou as exclamações com essas palavrinhas que vocês têm aí no quadrinho, tá? Já já eu corrijo. Desculpa, eu não vi sua pergunta, Agnes, porque eu estava lá na pagininha de compartilhamento. Quales significa quais, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha.
Não tem nenhuma utilizando aqui o quales, mas seria isso. Quais? Quais são suas intenções? Quais são tus intenciones? Quando terminarem, me avisem para eu poder corrigir, tá bom?